Hoje você vai aprender a fazer a Bolsa Serena, um modelo encantador que transforma pontos simples em uma peça cheia de personalidade. Acompanhe todos o passo a passo, prepare seus materiais e vem crochetar comigo. Nesse projeto, nós vamos trabalhar com esses materiais que vocês estão vendo em sua tela. Eles foram escolhidos para garantir um resultado bonito e com um ótimo acabamento. Já aproveita para separar cada item e deixar tudo preparado. Eu começo fazendo 50 correntinhas, mais 2 correntinhas extras só para virar o trabalho. A correntinha é o primeiríssimo ponto que qualquer pessoa aprende no crochê, porque é literalmente a base sobre a qual todos os outros pontos são construídos. E olha que curioso, a própria palavra crochê vem do francês croc, que quer dizer gancho, numa referência direta ao formato da ponta da agulha que a gente está usando agora para puxar essas correntinhas. A partir daqui, sigo fazendo pontos altos sobre os pontos da base. Ninguém sabe ao certo onde o crochê nasceu de verdade. Existem teorias que apontam para o Oriente Médio, outras que falam da China, onde ele teria surgido na confecção de bonequinhas, e até teorias que falam de tribos da América do Sul usando adornos de crochê em rituais. Ou seja, essa técnica que a gente está fazendo aqui carrega um mistério de séculos. No último ponto de base, eu faço 6 pontos altos juntos e continuo a carreira toda em pontos altos. Esse agrupamento de pontos na curva é o que dá o arredondado característico da base da bolsa. Uma curiosidade legal é que essa lógica de concentrar pontos em determinados lugares para criar curvas e cantos é a mesma usada nos famosos quadrados da vovó, que ficaram super populares no movimento hippie do século XX e até hoje aparecem em bolsas de crochê estilo patchwork. Na próxima curva, eu faço 4 pontos altos juntos, formando 6 pontos altos. Saber trabalhar bem esses aumentos nas curvas é o que separa uma peça com bom caimento de uma peça torta. E olha que legal! Hoje em dia, as bolsas grandes e arredondadas, tipo sacola, chamadas de tote bag, viraram as queridinhas do dia a dia, porque são espaçosas e práticas. É exatamente esse formato arredondado que a gente está construindo aqui, curva por curva. Sigo fazendo pontos altos sobre pontos altos. O ponto alto é um dos pontos mais versáteis do crochê, e não é à toa que peças assim têm ganhado tanto espaço na moda. Grifes como Prada e Miu Miu já lançaram bolsas de crochê que chegam a custar mais de 15 mil reais, o que mostra como esse trabalho manual, que a gente está fazendo aqui com tanto carinho, tem um valor percebido enorme no mercado. E se você ama peças nesse estilo, precisa conhecer a loja Dona Kel. Lá tem modelos exclusivos, um mais lindo que o outro, feitos com muito carinho e com preços que cabem no bolso. Digite loja nos comentários que eu envio o link na DM. Aqui,
Eu continuo repetindo ponto alto sobre ponto alto, seguindo a carreira de baixo. Uma coisa boa do ponto alto é que ele é bem mais alto que o ponto baixo. Então a peça cresce bem mais rápido enquanto a gente trabalha essa parte do corpo da bolsa. É por isso que ele é tão usado em peças grandes como essa, porque ele rende mais em menos carreiras, sem perder a firmeza do trabalho. Fecho a carreira com o fechamento invisível. Agora subo com um ponto alto fake e mais uma correntinha. Pulo um ponto da base e faço outro ponto alto, formando a carreira vazada. E por falar em sofisticação, essa combinação de carreira cheia com carreira vazada é um dos motivos que fazem esse tipo de bolsa ter tanto destaque hoje em dia. É o tipo de peça que costuma chamar atenção pelo acabamento e que fica muito elegante depois de pronta, além de ser uma ótima opção de presente para quem gosta de moda artesanal. Faço a próxima carreira toda em pontos altos. Essa alternância entre carreira cheia e carreira vazada também deixa a bolsa mais leve, porque a parte vazada usa menos fio do que a carreira cheia. Então, além de ficar bonito, esse padrão ajuda a bolsa a não pesar demais no dia a dia, mesmo sendo uma peça grande. Faço mais uma carreira em pontos altos. Sabe por que muita gente ama fazer essas carreiras repetidas de ponto alto? Estudos mostram que atividades repetitivas, como o crochê, ajudam a acalmar a mente, reduzindo estresse e ansiedade. Então, enquanto suas mãos repetem o movimento, seu cérebro também está relaxando. Sigo o padrão de 2 carreiras em pontos altos e uma carreira vazada, repetindo isso até completar 26 centímetros. E esse pedaço aqui é ótimo para respirar um pouco, viu? Aproveita, bota uma música boa, senta confortável e deixa as mãos trabalharem sozinhas nesse ritmo. Essa parte de repetir carreira após carreira é quase terapêutica. Muita gente me conta que é o momento do dia que elas mais gostam, porque a cabeça esvazia e só sobra você e o fio. Se você está gostando do processo até aqui, comenta aí embaixo qual música você colocou para crochetar comigo hoje. Eu quero saber. E enquanto a bolsa cresce, a gente já vai se aproximando da parte de fechar essa base e começar as alças. Se você prefere acompanhar seus projetos por meio de uma receita escrita, temos receitas digitais completas de várias bolsas, com cada etapa explicada em detalhes e ilustrada com fotos. Elas estão disponíveis por um valor simbólico, que ajuda a manter o nosso canal e a produção de novos conteúdos.
Comente receita que eu envio o link com desconto. Troco a agulha para 3,5 e faço uma carreira em pontos baixos. As agulhas de crochê nem sempre foram como as de hoje. As mais antigas eram de osso e madeira, e só no século XIX surgiram os modelos com gancho removível. Hoje existem em aço, alumínio, bambu e até com cabo ergonômico, cada uma pensada para um tipo de acabamento. Por falar em cabo ergonômico, é exatamente esse tipo de agulha que eu uso aqui no vídeo. A Clover Soft. Ela facilita muito para quem passa horas de agulha na mão. E vou deixar o link dela lá na descrição, com o melhor preço da internet, para quem quiser comprar também. Marco o local das alças. Essa marcação parece pequena, mas é fundamental. O posicionamento certo das alças garante que o peso da bolsa fique bem distribuído quando estiver cheia. É isso que torna uma bolsa artesanal confortável de usar. E não só bonita. Cada carreira é mais um avanço na peça, e é gratificante ver o corpo já quase pronto, só esperando as alças para ganhar vida de verdade. Inicio a alça com 80 correntinhas. As alças são o que transformam um simples corpo de crochê numa bolsa de verdade, prática para o uso diário. Aqui eu conecto a alça e sigo em pontos baixos. Conectar a alça bem rente ao corpo, sem folgas, é o que garante que ela fique alinhada e não torça quando a bolsa estiver pronta. Começo a segunda alça, seguindo o mesmo raciocínio da primeira, repetindo a contagem de pontos e o número de carreiras, para manter tudo simétrico e garantir que as duas fiquem idênticas quando a bolsa estiver pronta. Conecto a segunda alça e continuo fazendo pontos baixos sobre pontos de base. Faço mais 3 carreiras em pontos baixos. Cada carreira extra aqui é puramente reforço, para a alça ficar firme e durável. E esse tipo de trabalho manual, feito com atenção e repetição, é também um dos motivos pelos quais tanta gente encontra no crochê uma atividade relaxante, quase terapêutica, que ajuda a reduzir o estresse enquanto a peça vai ganhando forma.
Se você está gostando de aprender com a gente, quero aproveitar este momento para agradecer. É você que está aí do outro lado, assistindo, curtindo e acompanhando os nossos vídeos, que faz este canal crescer. E se ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal, deixe sua curtida e ative o sininho. Toda semana preparamos um novo projeto de bolsa, com muito carinho, especialmente para você. Arremato a bolsa. O arremate é o último passo, mas é um dos mais importantes, porque é ele que vai garantir que nenhum ponto solte com o uso. Um bom acabamento é o que faz uma peça artesanal parecer profissional, e é esse cuidado no detalhe que costuma chamar tanto a atenção em bolsas de crochê feitas à mão. Transformar um novelo de barbante nessa bolsa prontinha é sempre uma sensação especial, e cada peça finalizada representa mais uma conquista na sua caminhada com o crochê. Agora, é só colocar o tassel ou outro acessório de sua preferência e a nossa bolsa serena está pronta. Quer aprender mais bolsas lindas e fáceis como essa? Então, escreva aqui nos comentários. Mais bolsas! Tem vídeo novo toda semana, então inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe com aquela amiga que também ama crochê. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.